Meus irmãos, preparemos os nossos corações para a pregação da palavra nessa manhã, que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, e eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 15. Mas antes de lermos o texto sagrado dessa manhã, nós vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, suplicando ao Senhor por sua graça e iluminação durante a pregação da palavra. Oremos. Ó Senhor, até aqui Tu nos deste o privilégio de ler, Senhor, a Tua palavra e já ouvirmos Tu, Senhor, a falar aos nossos corações. E não apenas isso, Tu nos concedeu o privilégio de falarmos contigo, de bendizermos o Teu nome através dos cânticos de Sião, que o Teu Espírito nos legou, Senhor, para que assim o fizéssemos. Tu elevaste os nossos corações à Tua presença e agora, Senhor, mais uma vez suplicamos a Ti por Tua graça, para que ilumine as nossas mentes, para que tome os nossos corações em Tuas mãos e que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber a Tua palavra e após recebê-la, Senhor, guardá-la e vivê-la. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 15, versículos 1 a 6. Assim diz o Senhor: assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao seu próximo para o seu bem e edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos dos que te insultaram caíram sobre mim. Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para o nosso ensino foram escritas, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com uma só mente e uma só boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor bendito, que a Tua palavra nos transforme nessa manhã. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, nesse momento, e fala aos nossos corações. Santo Espírito de Deus, afasta de nós as dispersões e nos abençoa com a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, os homens costumam eleger outros homens constantemente como exemplos de vida, e certamente os elegem por causa de suas obras, sejam elas no tocante à administração dos negócios, seja ela no tocante à sabedoria, ao conhecimento manifestado em um determinado período da história e que se prolonga por séculos, seja por sua influência em um determinado momento histórico, por suas conquistas. Vejam, há inúmeras razões para os homens elegerem seus semelhantes como seus modelos, como seus exemplos de vida. Nós mesmos, muitas vezes, elegemos outros como verdadeiros modelos para as nossas vidas. Por exemplo, há quem deseje ser parecido com Calvino devido à sua piedade, à sua mente aguçada, o seu poder cognitivo. Também há aqueles que desejam se parecer com determinados pastores que passaram por suas vidas,
Alguns, inclusive, chegam a copiar a maneira de falar, de andar, e até mesmo a aparência física. Vejam, há esposas que cobram seus maridos para que se pareçam com maridos de outras mulheres. Há maridos que cobram de suas esposas que se pareçam com os maridos de outras mulheres ou com as esposas de outros maridos, de outros irmãos. O fato é, meus irmãos, que no meio disso tudo, poucos são os que desejam ser parecidos com Cristo. Poucos desejam exalar o seu perfume. Poucos desejam sua terna piedade, sua força, sua sabedoria, sua paciência. Poucos são os que tomam o seu exemplo e o seu senhorio para guiar a vida e solucionar problemas complexos. Eu falo isso, irmãos, porque o texto que nós acabamos de ler e que dá continuidade ao assunto do capítulo anterior, no entanto, agora enfatiza a Cristo como referencial de autoridade e de exemplo a ser seguido. E faz isso, irmãos, porque somente por meio de Cristo é que podemos superar as tensões da vida, os conflitos de relacionamento. É somente por meio de Cristo que conseguimos viver para a glória de Deus, em obediência e conformidade à sua palavra relevada. No sermão de hoje nós trataremos do exemplo de Cristo para a comunhão e o seu senhorio para a unidade da igreja. E eu peço que você me acompanhe na exposição desses 6 versículos nessa manhã, lendo novamente os versículos 1 e 2, que diz assim, acredito que em sua versão esteja: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, que é bom para a edificação. E aí, meus irmãos, vejam, nós temos aqui, nesses 2 primeiros versículos, a única ocasião em que o termo dinotai, utilizado aqui pelo apóstolo Paulo como um adjetivo para fortes, pode ser tomado de forma estrita como significando aquilo que diz respeito a alguém que tem a capacidade de desempenhar uma função específica. E se você bem observar, Paulo faz isso para chegar em 2 pontos. Em primeiro lugar, ele faz isso para evitar que esses irmãos concluíssem, à luz do adjetivo fortes, que por terem alcançado um patamar superior de progresso na fé, uma responsabilidade ainda maior lhes seria imposta de forma injusta. E em segundo lugar, ele visa também mostrar que a razão destes irmãos terem recebido essa capacidade maior de entendimento e progresso na fé era exatamente para poder habilitá-los, de fato, a exercerem tarefa igualmente graciosa e superior. E a pergunta então que nós fazemos é: que tarefa era essa? E a resposta, meus irmãos, não pode ser outra da que encontramos exatamente nesses versículos 1 e 2. E que ele faz isso através da citação de 2 verbos: suportar e favorecer os mais fracos. No entanto, quando ele fala de suportar, nós não podemos tomar essa ação como sendo uma ação de tolerância, como sendo uma ação muito frequente no nosso linguajar, no sentido de
bajular, no sentido de ignorar assim, as bobagens, os tropeços, as fraquezas, de não ligarmos. Mas é no sentido de sustentar. Para ser mais preciso, é no sentido de tomar nos braços e carregar o mais fraco. Suportar aqui é uma ação nesse sentido, de proteger para que não caiam. O sentido é de prestar auxílio, se preciso, irmãos, carregando nos nossos próprios braços aquele irmão mais fraco. Meus irmãos, os crentes mais fortes, a quem deu um maior conhecimento e a quem progrediu de maneira mais acelerada na jornada da fé, devem ajudar aqueles irmãos que são mais fracos, promovendo aquilo que é bom para o seu desenvolvimento na fé, edificando-os. Porque se você bem observar, os fracos são apresentados aqui no texto como sendo pessoas que possuem certas debilidades, lembram? Nós vimos isso no capítulo 14. Que possuem debilidades. Asfenêmata é a palavra, ou seja, que possuem fraquezas, que possuem falhas, que possuem limitações. Mas então, diante dessa realidade, dessa exortação, mais uma vez, por parte do apóstolo Paulo, nós então nos questionamos como fazer isso. Ao que o apóstolo de Jesus Cristo prontamente responde, ele diz, em primeiro lugar, não agradando a nós mesmos, mas procurando agradar o nosso próximo. É interessante porque o verbo aqui utilizado para agradar não pode ser interpretado no sentido de algo que é afável ou prazeroso. Como se nós tivéssemos que ceder aos caprichos de alguém ou aos desejos alheios do outro para então agradá-lo. Não, meus irmãos. Até porque agradar os homens não é um princípio de vida para o crente. Nós não devemos procurar agradar nenhum homem, exceto o próprio Deus, nesse sentido. Vejam, o agradar que Paulo fala aqui está relacionado a uma questão de respeito, irmãos. A ação de uma aquiescência das necessidades do outro, em conformidade à palavra de Deus, visando sempre o desenvolvimento, o crescimento, a edificação do outro. Os crentes fortes não devem satisfazer as suas próprias vontades, de modo a tornarem-se motivos de escândalo para os crentes fracos, conduzindo-os à tristeza e, neste sentido, ao entristecimento gradativo. Isso faria com que a paz de consciência dos fracos fosse fustigada, fosse perturbada, fosse destruída pela conduta dos mais fortes. Não, ao contrário. Nós não devemos fustigar a consciência do outro, nós devemos agradá-lo no sentido de edificá-lo, de carregá-lo no colo, de instruí-lo com amor, com zelo, com sabedoria. Mas na maioria das vezes não é assim que agimos, não é, irmãos? Na maioria das vezes não é assim que nós agimos. Quantas vezes não já deixamos de nos importar em fazer aquilo que é pedra de tropeço para muitos irmãos? Quantas vezes não abusamos daquilo que as Escrituras nos falam de liberdade que Cristo nos concedeu? Quantas vezes? Meus irmãos, a liberdade que Cristo nos deu não é para ser gozada de maneira irrestrita,
como se fosse um passe livre para uma vida de autonomia. Nosso direito de liberdade nos impõe limites. Eu não posso tomar esse direito em detrimento da queda de um irmão mais fraco. Assim como conhecimento sem amor produz orgulho, liberdade sem amor gera arrogância, soberba, prepotência. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 8. Primeira Coríntios, capítulo de número 8, versículos 9 ao versículo 12. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. É contra Cristo que pecais. Você quer um exemplo prático disso? Eu vou lhe dar um exemplo prático disso. Certa vez, nós recebemos alguns irmãos oriundos de uma igreja pentecostal, bem clássica. E nós bem sabemos que nessas igrejas pentecostais bem clássicas, um cristão ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica é um pecado grave, passível de disciplina eclesiástica. E aí esse irmão começa a frequentar a nossa igreja. E nós bem sabemos que a bebida alcoólica não tem pecado em si. E que nós temos a liberdade que nos foi dada por Cristo para degustarmos a bebida. No entanto, não nos preocupamos com a fraqueza do irmão ao nosso lado. E não somente isso, nós fustigamos ele a ferir a sua própria consciência. E aí o irmão que em sua consciência entende que aquecer a bebida alcoólica na sua casa, no seu lar, é pecado, eu faço com que ele olhe de uma outra forma, não de uma forma bíblica, mas de uma forma permissiva. E aí aquele irmão com a consciência ferida incorre em dois erros. Ou ele lhe acusa de pecado, ou ele peca contra Deus e contra a sua própria consciência, aquecendo a prática da bebida alcoólica segundo o parâmetro oposto ao que ele aprendeu, ou seja, segundo o parâmetro que o mundo ensina. E aí ele passa não apenas a degustar da bebida alcoólica, mas a andar em bares, em boates, porque ele começa a entender que tudo isso é lícito. Quantas vezes a gente não faz isso e ainda abre a boca dizendo: problema dele que pensou isso.
Onde está o amor pelo próximo nisso? Desde quando ferir a consciência do outro é algo irrelevante para o Senhor Deus? Será que é tão difícil de nós entendermos que todo pecado é um pecado contra Deus? E que a nossa consciência deveria ser afetada com relação a isso? Meus irmãos, vejam, desrespeitar a consciência dos fracos é causar transtorno à obra de Deus, e as consequências disso são malignas, são terríveis. Por outro lado, o respeito, em contraste a isso, promove aquilo que é bom. Então, esses dias, um amigo convidou alguns irmãos, amigos meus próximos, para almoçar na casa dele, e a primeira pergunta que ele fez foi: reverendo, qual a posição dos irmãos com relação à bebida alcoólica? Porque eu comprei um vinho para nós almoçarmos, e eu queria saber qual a posição dos irmãos, porque se os irmãos são contrários à bebida, a degustação de bebida alcoólica, eu não vou servir o vinho, eu vou fazer um suco. Mas muitos de nós estão ávidos, eu não sei para mostrar a quem, irmãos. A confrontar o outro, sem se preocupar com sua consciência. E aí eu disse àquele irmão: não, eles não tomam, não costumam tomar bebida alcoólica. Sem problema, reverendo, nós vamos fazer um suco aqui, e todos nós vamos tomar o suco juntos. Ao passo de que o almoço foi um momento maravilhoso, extremamente edificante para todos. É por isso que Paulo, nos versículos seguintes, veja, no versículo 3, ele vai tomar o exemplo de Cristo para resolver esse problema. Vejam aí o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ora, se o dever de um servo consiste em não recusar nada de tudo quanto seu senhor toma para si, seria uma completa loucura querermos desvencilhar-nos da obrigação de tolerar as fraquezas de outros. E por que isso? Por causa de Cristo, em quem nos gloriamos como nosso Senhor e Rei, que uma vez sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas sujeitou-se às nossas fraquezas. Nosso Salvador abriu mão de tudo quanto lhe pertencia por direito, e gozava de inteira e perfeita liberdade, para devotar-se exclusivamente e completamente a nós. Veja aí Filipenses 2, onde Paulo exorta os crentes ao exemplo de Cristo, assim como faz agora. Filipenses 2, versículos 5 a 8, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes de si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E aí ele diz: e reconhecido em figura humana,
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sendo ele o perfeito cumprimento daquilo que havia sido profetizado. É por isso que ele vai citar o Salmo 69, que diz, entre outras coisas, que o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Certamente Davi, ao escrever esse salmo, queria expor o fato de que em seu interior ardia uma paixão tal pela glória de Deus, que o dominava por um ardente desejo de expandir o seu reino, esquecendo-se até mesmo de si mesmo, sendo devorado por um único pensamento, que sua dedicação ao Senhor era tanta em seu coração, que ele era tomado de tristeza sempre que via o santo nome de Deus exposto à blasfêmia dos ímpios. Ou a golpear a consciência do outro. Esse sentimento deveria ser o mesmo em nossos corações, irmãos. O mesmo. Igualmente Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque se Cristo de fato reina em nós, como deve reinar em todos aqueles que creem nele, então esse sentimento de Davi será tão forte em nossos corações, a ponto de fazer com que qualquer desonra feita à glória de Deus nos atormente tanto, mas tanto, como se essa fosse dirigida diametralmente contra nós mesmos. Ah, meus irmãos, Cristo não buscou seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. E você tem feito isso? Você tem feito isso? Você tem buscado os interesses de Cristo? Ou você tem buscado seus próprios interesses usando a Cristo? Há uma diferença. Há uma diferença. E sabe onde está essa diferença? Quem está sentado no trono do seu coração. Porque se quem está sentado no trono do seu coração é você mesmo, então você não busca os interesses de outro. Você usa qualquer outro para satisfazer seus próprios interesses. Se no trono do seu coração está assentado um outro ser que não é o Deus vivo e triuno, é para o interesse desse falso ídolo do seu coração que você vai viver e buscar. Então, se alguém falar de um Deus que é criador e todo-poderoso, o seu pensamento não é o de temor, não é o de amor por ele, mas é em de receber um favor deste para satisfazer o verdadeiro ídolo do seu coração. É essa a diferença. É essa a diferença do coração de Davi para o coração de muitos que estão dentro das igrejas. Muito.
Ah, meus irmãos, Jesus Cristo não buscou os seus próprios interesses. Lembra do texto de Filipenses? Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele buscou o interesse de outros. Se identificou com os interesses sublimes daqueles a quem ele viera salvar, fracos, pobres de espírito. Levou sobre si o máximo do opróbrio e da vergonha no cumprimento da vontade do Pai. É por isso que é importante a citação do Salmo 69 aqui. Paulo não usa essa citação por uma mera questão de retórica, mas ele usa de maneira específica para mostrar exatamente esse aspecto particular de que Cristo não agradou a si mesmo, antes buscou satisfazer a vontade do Pai, amando e sendo amado, amando, sendo perseguido e humilhado por amor dele, para que eu e você nos espelhássemos nele e seguíssemos o seu exemplo, não buscando os nossos próprios interesses, mas o interesse daquele que nos amou, sem que merecêssemos seu amor, mas que buscássemos o interesse daquele que se humilhou, daquele que sofreu em nosso lugar, e por amor dele, e para alcançar os interesses dele, fôssemos obedientes em tudo, e contentes, irmãos, em fazê-lo, porque em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo deixou de ter prazer em cumprir a vontade do Pai. Ao contrário, mesmo ao ser humilhado, ultrajado e ferido de morte. E nós? E você? Sabe, não é à toa que o Salmo 69 é considerado como um prenúncio da auto-humilhação de Cristo. E é impressionante a frequência com que esse salmo é citado no Novo Testamento, e os seus detalhes, eles são expostos ali, como que se consumando na pessoa de Cristo. O que faz desse salmo? E aí, para mim, como todos os outros, um salmo distintamente messiânico. Vejam, irmãos, não se trata do nosso opróbrio aqui, e sim o opróbrio de desonra lançado contra Deus. Ao fato de que as injúrias dirigidas a Deus por parte dos ímpios caíram sobre Cristo. Isso significa dizer que toda a inimizade dos homens contra Deus foi direcionada a Cristo. Ele foi a vítima dessas investidas, desses ataques. É por isso que Paulo recorre a este fato como algo que exemplifica a afirmativa de Cristo. Não agradou a si mesmo, antes procurou agradar o Pai. Por isso devemos imitá-lo. Quando olhamos para o outro, não é para agradar a nós mesmos, mas agradar aqueles, porque isso é cumprir a vontade de Deus, é cumprir e agradar a vontade do Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Abrindo mão dos nossos direitos, abrindo mão daquilo que nos foi entregue por amor do mais fraco. Que mesmo eu sendo forte, me esvazio de minha força para me tornar fraco, para ganhar o fraco e conduzi-lo a ser forte também. E não o contrário. Ora, se nem ele procurou agradar a si mesmo, quem somos nós para querermos isso? Ao ponto que, à luz disso, podemos então indagar. Veja,
De que modo essa característica da humilhação de Cristo influencia, então, o nosso dever com os mais fracos? Ora, essa aparente diferença aqui salienta a força do exemplo de Cristo. Observe aí a profunda discrepância que há entre o que Cristo fez e aquilo que os fortes mencionados aqui por Paulo estão fazendo. Ele deixou de agradar a si mesmo, até o incomparável ponto de levar sobre si mesmo a inimizade dos homens contra Deus, assumindo sobre si este opróbrio, por ter se mostrado zeloso para a honra de Deus, Pai. Ele não procurou esquivar-se. Ele não hesitou em nenhum momento. Como nós poderíamos, então, querer agradar a nós mesmos? Insistindo, e aí retornando ao texto, que é o grande cerne da questão exemplificada por Paulo aqui, como poderíamos nós mesmos insistir em agradar a si mesmos naquilo que concerne a alimentos, bebidas, aquilo que é irrelevante, em detrimento dos santos de Deus e da edificação do corpo de Cristo? Percebam aí que quando Paulo traz para o palco o nosso coração e o compara com Cristo, que grande abismo existe. E quão grandiosa força no seu argumento se torna. É por isso então que ele conclui, veja aí, no versículo 4 dizendo: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ele citou o Salmo 69, agora ele justifica o porquê da citação. Como ele faz isso? Asseverando o propósito das Escrituras. Ele diz: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que, conhecendo os exemplos ruins, não cometêssemos os mesmos pecados. E conhecendo aquilo que é bom, justo e santo, praticássemos e obedecêssemos. Meus irmãos, as diversas citações que Paulo faz das Escrituras nesta epístola revelam o quanto a sua mente, o seu pensamento, o seu ser era dominado pela palavra de Deus. O John Murray vai dizer: a afirmativa do apóstolo aqui é na passagem citada, em seu conceito, as Escrituras, em todas as suas partes, como visando a nossa instrução, edificação e crescimento, e demonstra que o Antigo Testamento tinha o propósito de nos fornecer, nestes últimos dias, a instrução necessária para o cumprimento de nossa vocação até ao fim. E aqui, meus irmãos, sem querer ser anacrônico, nós temos a aplicação do princípio daquilo que se tornaria mais tarde conhecido por sola Escritura. A suficiência das Escrituras como instrumento para o cumprimento de nossa vocação é tão clara quanto o céu em uma tarde de verão. As Escrituras que, como declaram a nossa confissão de fé, possuem todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem.
Mas você não ouve bem esse conselho, não é verdade? Você acha que Freud contribui mais. Você acha que o Leandro Carnal tem mais a lhe ensinar. Você acha que a novela da Globo é parte essencial da sua vida. E que se você deixar de assistir Grey's Anatomy, a sua vida não vai ter mais razão de existir. E no tocante a isso, veja, você dispõe de tempo para tudo isso, mas tempo para sentar e ler a palavra de Deus e meditar nela, nunca tem. A não ser quando vem para a igreja. E olhe lá. Quando vem. Mas você ama Cristo, não é verdade? Muito. Tanto que Ele faz parte de todos os dias da sua vida. Já que o dia do Senhor também não importa para você, porque todos os dias são do Senhor. E você tem testemunhado isso. Como o seu ego, o seu Deus é importante para você todos os dias, e você o adora diariamente. Não apenas em 12 horas do dia, mas 24 horas por 24 horas. Você está lá prostrado diante do seu trono. Nas Escrituras, todas as coisas que precisam ser obedecidas, irmãos, cridas, observadas para a salvação, em um ou outro lugar, são tão claramente apresentadas e explicadas, que não só os doutos, os capacitados, os estudiosos, mas os indoutos, os leigos, os ignorantes, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar a suficiente compreensão delas, porque a compreensão é nos entregue por iluminação, uma obra do Espírito Santo de Deus. Mas se você nunca tem tempo para ler, você não vai ser iluminado. Se isso aqui for uma peça de decoração na sua casa, você nunca vai agradar, a viver uma vida agradável a Deus. Você nunca vai entender isso que está sendo dito. Você nunca vai viver essa verdade. E aí, irmãos, é diante dessa realidade, corroborando com o que Paulo diz aqui nesse versículo, caso, que duas coisas precisam ser destacadas. Primeiro, veja, ele fala de perseverança. E aí entendam, qualquer pessoa que estuda as Escrituras de modo diligente, pedindo a Deus que aplique essas verdades ao seu coração e à sua vida, será reiteradamente e efetivamente sempre ferida por ela. Pois a cada dia, hora, minuto que eu leio, tanto mais eu me torno consciente da distância entre aquilo que é exigido por Deus e aquilo que eu vivo. Eu consigo enxergar cada vez de forma mais nítida o abismo que separa essas duas coisas na minha vida e me faz enxergar a necessidade que eu tenho de Cristo. E é por isso que devemos orar e não apenas ler. Nós temos nos dedicado pouco à oração. Nós lemos, e muitas vezes lemos muito, mas não vivemos. Você quer ver isso? Você pede para um irmão orar, e o irmão não diz nada. Ele fala, mas ele não diz nada. Mas talvez se você perguntar a ele,
você fizer uma prova com ele sobre as Escrituras, ele tire um 10, não, ele tire um 1000. Mas quando ele abre a boca, não tem sequer 2% daquilo que ele conhece, porque ele não vive, ele não aplica no dia a dia dele. Em segundo lugar, veja, o apóstolo Paulo ele fala de consolação. E a melhor tradução aqui seria bom ânimo, né? Que procede das Escrituras. Seria aqui a melhor tradução do que consolação. Veja, ele diz que aqueles que, pela graça e poder de Deus, persistem nesse estudo prático, descobrirão que esses escritos sagrados, escritos há centenas de anos atrás, eles não apenas ferem o nosso ego, mas eles curam a ferida purulenta do pecado do nosso coração. Aliás, ele vai começar a perceber que essas palavras estão saturadas de animadoras promessas. Ao ponto de lermos e enchermos os olhos brilharem, o coração arder. Porque nós vimos de um lado a realidade de quem nós somos, de quem Deus é, e vimos aqui o abismo entre essas duas coisas, e ao mesmo tempo nós vimos o amor, nós vimos as promessas, nós vimos o cuidado, nós vimos o zelo, nós vimos a mão de Deus nos conduzindo na história, nos sustentando, nos perdoando, apesar da nossa dureza de coração, dos nossos desfavores, dos nossos adultérios, da nossa infidelidade, e Ele nos carrega nos braços, e isso nos toma o coração de tal modo, irmãos, que somos então animados e nos faz crescer, principalmente a esperança. Portanto, o que Paulo está dizendo é que a forma pela qual a Escritura se torna uma bênção para nós é por nosso intermédio também para ser uma bênção na vida do nosso próximo, na vida do nosso irmão mais fraco. Mas para isso eu tenho que viver esse Evangelho. É por essa necessidade então que ele conclui esse primeiro bloco com uma oração, irmãos. Veja aí os versículos 5 e 6. Ele diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui os dois conceitos, paciência, consolação, ou bom ânimo, são obtidos ou extraídos do versículo 4. E agora, Paulo, dirigindo-se à membresia da igreja em Roma e a todos os cristãos que se familiarizaram com o conteúdo dessa epístola, ele então expressa de forma solene o seu desejo em forma de oração, que por meio da prática do conhecimento que as Escrituras nos dá, eu e vocês, recipientes das preciosas bênçãos mencionadas por ela, atinjamos o alvo de viver em harmonia uns com os outros. É por isso que ele acrescenta aqui uma frase sobre a qual tem havido muita controvérsia, mas hoje eu não vou entrar nessa controvérsia. E que pode ser melhor traduzida com: viva de acordo com Cristo Jesus. Veja, o que Paulo queria dizer com isso? Há quem interprete
essa pequena frase no sentido de vontade. E há quem interprete essa pequena frase no sentido de exemplo. Ao ponto de que, se eu tivesse que fazer uma escolha dessas duas, certamente a minha preferência seria pela última. E por que a última? Porque faz parte do contexto disso tudo que Paulo está falando. Cristo como exemplo meu e seu. Mas eu entendo que a frase de Paulo, de acordo com Cristo, segundo a vontade de Cristo, segundo o exemplo de Cristo, é amplo demais. E pode compreender muitas outras coisas. Muitas outras coisas. No entanto, nós vamos nos ater ao desejo do apóstolo em forma de oração, de que os verdadeiros crentes em todos os lugares, e com toda variedade, sejam fortes ou fracos, esforcem-se por atingir o alvo de viver em harmonia uns com os outros, tomando como exemplo para si mesmos o Senhor Jesus Cristo. Logo, meus irmãos, isso quer dizer que não é necessário que eu e vocês pensemos exatamente da mesma forma sobre cada assunto, mas é necessário que sejamos de maneira concorde, que concordemos que na vida de todos os filhos de Deus, o amor de Cristo precisa ser refletido e a sua vontade precisa ser feita. Nisso não pode haver discrepância entre eu e vocês. Porque se nisso nós estivermos unidos, irmãos, e formos unânimes, verdadeiramente estaremos unidos numa só, santa e poderosa fraternidade, em um só corpo de Cristo. E assim, e tão somente assim, o propósito expresso será então concretizado. Conforme Atos dos Apóstolos, um só coração, uma só boca, uma só fé, um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado por Tua palavra. Suplicamos a Ti, Senhor, que aplique em nossas vidas a verdade Tua que foi exposta nessa manhã. Que ao sairmos daqui, Senhor, vivamos segundo o conhecimento que Tu nos concedeste hoje e em todos os outros dias. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que Tu tens tido para conosco. Sabemos que não somos merecedores, mas a Tua graça tem sido comprovada, Senhor, em nossas vidas, porque o que temos hoje é muito mais do que almejamos um dia ter, e principalmente do que jamais fomos dignos de receber. A Ti a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.